Olha eu mexendo nos filtros. Gente, cadê o filtro da minha amiga que eu gosto? Sumiu o filtro. Ai, fico tão legal com aquele filtro. Vou colocar esse daqui. Ai, gente, cadê o filtro? Não, esse não. Pronto. Shalom, TT. Ai, já tô com saudade, ó. Shalom, shalom, Shabbat, shalom, pessoal. Estamos entrando mais uma live sobrenatural do Charamanaias. Ô, glórias! Como é bom a gente tirar esse momento para falar um pouco do Senhor, para falar um pouco do que o Senhor tem feito em nossas vidas, para falar aquilo que o sobrenatural acontece, está acontecendo, né? Que a voz profética realmente muda estações, traz o novo de Deus sobre a nossa vida. E como é bom estarmos este momento falando um pouquinho, né, do profético, falando um pouquinho da escola Vida no Espírito, que tem impactado tantas pessoas. A gente acabou de chegar da conferência Vida no Espírito ali com o nosso pai espiritual, o apóstolo Márcio Tanino. E eu recebi tantos testemunhos de pessoas que me abraçaram, né, e falavam assim: uau, Pri, Deus te usou para falar tal e tal coisa comigo. E realmente eu tenho visto mudança de vida, né, eu tenho vivido o sobrenatural de Deus, e tantos outros líderes, né, que temos visto Deus movendo eles e a gente vendo o sobrenatural acontecer em casa, em estados, né, na família. Então isso é sobrenatural. E eu queria falar rapidamente aqui sobre a conferência, né, que foi muito charamanaias, ou glórias, foi muito charamanaias. E algo que o Senhor me trouxe, que eu quero compartilhar aqui, antes da gente chamar a nossa convidada VIP de hoje. Mas eu queria trazer algo para vocês, que quando o Senhor nos chama para um lugar, quando o Senhor nos chama para estar no momento propício da nossa vida, o Senhor traz revelações maravilhosas. E aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, Ele me trouxe a consciência da minha maturidade para me começar agora a viver um novo nível da minha vida. Então, quando nós realmente estamos no tempo de Deus, quando realmente dizemos sim para as coisas de Deus, quando dizemos sim para a obediência ao Senhor, a gente começa a ver revelações daquilo que estava escondido e o Senhor começa a nos revelar. Então isso é poderoso. O Senhor me trouxe a consciência da minha maturidade agora, para que realmente eu consiga viver um novo nível profético, um novo nível de amadurecimento. Então, esteja preparado para viver o novo de Deus esse ano. Esteja preparado para realmente obedecer mais ao Senhor e viver algo que você nunca viveu na vida. Amém? Glória a Deus. Então, não vou falar muito mais, né? Primeiramente, eu quero mostrar aqui a minha caneca nova. Olha só que chique, gente. Ó, tem um recadinho aqui, ó. Essa caneca eu ganhei de uma aluna, né, a Mari acho que tá até aí já na live, né, olha só, gente, que chique. Agora eu vou usar essa caneca para as minhas lives, ó, já tô com o meu chazinho aqui, mate com canela, para termos essa conversa, esse momento mesa. E hoje eu quero chamar a nossa convidada, nossa profeta, nossa nova geração que está aí se movendo, está crescendo no Brasil, está crescendo cada vez mais para realmente mudar as nossas gerações. Eu quero convidar agora a nossa profeta Isabelle Tanino. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá.
Ai, meu Deus. Ah, foi, Pri. Shalom, Pri, tudo bem? Shalom, shalom, minha linda! Seja bem-vinda à nossa live. Estou muito feliz por você aceitar o meu convite. Para mim é uma honra estar conversando com você essa noite, estarmos falando um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito, né, na Escola Vida no Espírito. Então, seja muito bem-vinda, fique livre, viu? E Ai, vamos meu Deus. conversar um pouquinho. Ai, Amém? Pri, eu que agradeço pelo convite. Eu não sei nem o que fazer, porque eu sou no Instagram de uma pessoa famosíssima agora. Olha só. Amor, então vamos lá. Quem é Isabelle Tanino? Pri do céu. Deixa eu apresentar, né? Meu nome, assim, como você falou, é Isabelle Tanino. Eu tenho 18 anos, ninguém fala, né? Já me deram 13, esses dias eu vi que eu tinha 10, mas eu tenho 18 anos e que eu sou daqui de Campo Grande, mas eu nasci em São Paulo, né? E essa é uma pergunta muito profunda, Pri. Eu não sei, assim, dizer ao certo, é isso, porque eu creio que nós, assim, como filhos de Deus, um dos propósitos de nós buscarmos, assim, um constante relacionamento com o Senhor é exatamente essa questão de nós descobrirmos mais não somente quem Deus é, mas também quem nós somos, né? E um pouco, assim, sobre mim, eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que busca assim, constantemente estar num lugar onde o Senhor, assim, onde o Senhor quer que eu esteja e agradando, buscando agradar o coração de Deus, né? Eu acho assim que falar sobre quem eu sou é algo assim, tão profundo que falar sobre identidade, a gente pode ficar aqui a noite inteira só falando sobre isso, porque a palavra do Senhor, ela já nos traz assim, inúmeras coisas sobre quem nós somos. E eu tenho um versículo nos Salmos que eu amo muito, que fala, né, que nós fomos tecidos desde o ventre da nossa mãe, e que nesse versículo fala que nós fomos criados de forma assombrosamente maravilhosa. Então, a partir desse versículo eu já entendo, assim, o pessoal fica rindo, né? Mas que eu sei que eu fui criada assim, de uma forma assim, assombrosamente maravilhosa por Deus, né, Pri? Então, Amém. Glória a Deus. Então, Belle, vamos falar um pouquinho então da Escola Vida no Espírito. Como você conheceu a escola? como eu conheci a escola? A escola, na verdade, eu fiz o primeiro mês da escola, no primeiro vida que teve. Só que eu não fiz, por exemplo, participando, assim, né? Ligava a câmera, ligava o Meet, né? Mas o meu pai, ele fazia na sala de casa. E daí eu participava todos os dias deitada no sofá lá. Só que, então, assim, eu não cheguei a participar, assim, na câmera, a primeira vez que eu participei. Mas a primeira vez que eu participei, ela foi, assim, do lado do meu pai, sem aparecer na câmera, né? Então, assim, eu conheci o Vida a partir do meu pai, né? Porque ele fazia e eu tava ali do lado, ficava lá olhando junto com ele. A nossa diversão, não sei se o pessoal sabe, mas eu e meu pai, a gente ficava rindo, porque ele ficava apontando, assim, como o Meet era algo novo ainda, né? Durante a pandemia, a gente ficava rindo das pessoas que dormiam. E daí meu pai, ele ficava assim, apontando pra mim, a gente ficava rachava de rir. Mas que daí o Vida eu conheci dessa forma, né? Com meu pai fazendo vida na sala de casa e eu deitada assim no sofá, orando em línguas. É tanto que o AP até chamava o anjo do raio, né, para acordar o Sim. povo, né, na Ai, é reunião e muito tudo. engraçado. Imagino. Então, Belle, na Escola Vida no Espírito, acredito que você deve ter sido impactada por algo que o Senhor ministrou muito ao seu coração. Então, qual foi aquela ministração que foi uma chave na sua vida, que você falou assim, uau, né? Como o Senhor agora está falando tanto comigo que eu preciso, né? Fazer, ter mudanças, alguma coisa. O que foi que te impactou na escola? Nossa,
Sobre é difícil falar que não impactou, né? Porque a cada dia, a cada ministração, às vezes não é algo assim especificamente que quem tá ministrando fala, mas que enquanto ele ministra, Deus está ministrando no meu coração, sabe? Eu lembro muito lá no inicinho, assim, que eu tinha muita assim, vergonha de profetizar. E daí eu lembro que. Eu não sei se você estava nesse grupo, Pri, mas começou em dezembro, daí teve em janeiro, e a turma de fevereiro, que foi a primeira vez que dividiram os grupos fora do grupo do meu pai, né? Eu lembro que teve uma frase que o Code falou e que ficou muito marcada, né? Que falava bem assim que sobre a história de José e falava, né, que da prisão ao palácio são poucos passos. E aquilo me marcou tanto, porque Deus ele abre essa oportunidade, ele já abriu o caminho pra gente, de que mesmo que eu esteja num processo, num momento onde parece que eu esteja nesse lugar assim de prisão, até mesmo assim injustamente, sabe? Mas que sempre mantendo em mente que o palácio, a terra prometida, já está ali do lado e que Deus ele dá essa esperança pro coração, sabe? E eu lembro que no início eu tinha muita vergonha de falar, eu até profetizava assim com o olho fechado, porque eu não queria nem ver a reação que a pessoa estava tendo quando estava falando. Então aquilo lá foi muito importante para mim, porque eu me via muito assim, como se aprisionada pelo medo, sabe? Muita vergonha de falar, medo do que os outros iam pensar a todo momento, sabe? Então aquilo lá foi algo assim libertador para mim. Eu lembro que ele tinha falado que aquilo não era nem para mim, era para uma outra pessoa. Só que daí aquilo lá, nossa, aquilo impactou tanto o nosso grupo que eu falei, meu Deus do céu, sabe? Eu não preciso continuar vivendo aprisionada ao medo, aprisionada, sabe, a correntes, porque o Senhor, ele tem preparado lugares maiores, tem preparado coisas maiores para mim, sabe? Então chega um momento que você fala assim, meu Deus, eu tenho que me libertar para eu alcançar aquilo que Deus tem para mim, sabe? Daí aquela frase foi algo assim que me marcou bastante. Essa dentre muitas outras, né? Porque, meu Deus do céu, se a gente for ficar só falando do quanto impactou, meu Deus, dá pra fazer uma semana inteira de live, né, Tri? É verdade, o tanto que a gente recebe, né, na Escola Vida no Espírito, tanto que o Senhor ministra tanto ao nosso coração, até o fato de uma pessoa falar o seu testemunho, né, não precisa nem falar a palavra Sim. dita mesmo da Bíblia, mas a pessoa, quando ela fala um testemunho dela, já impacta a gente, né, ou até mesmo o modo de agir, o modo ali que estamos ali junto, isso já traz realmente algo sobrenatural sobre a nossa vida. E Belle, e depois que você se tornou líder, né? Qual foi aquele testemunho que mais impactou o teu coração, que a pessoa falou assim, Belle, você ministrou tal coisa, né? E para mim realmente foi uma mudança de vida e realmente a pessoa teve uma transformação de vida e o Senhor te usou poderosamente para vir um testemunho assim sobrenatural. Nossa, Pri, teve um esse é mais recente, né? Inclusive, eu tava no mesmo grupo que você, Pri. Meu Deus, aquilo lá eu fiquei assim, que eu ouvi o testemunho, acho que foi mês passado, mês retrasado, quando eu tive a oportunidade de encontrar essa pessoa, assim, presencialmente, né? Que, na verdade, não foi uma ministração, mas foi uma palavra profética que eu liberei dentro do Vida, depois de uma ministração, né, que eu tinha feito. E daí aquilo lá me impactou tanto, porque sabe quando você recebe uma palavra, só que você fica, é tão específico que você fica naquele vai ou não vai, fala ou não fala. E daí tinha recebido aquilo, fazia acho que no início, e daí eu fiquei o vida inteiro me remoendo, tipo, meu Deus, eu falo ou não falo pra essa pessoa. E daí eu lembro que daí o Jojo, ele abriu a oportunidade para estar falando, né? Para os líderes estarem profetizando. E essa pessoa foi escolhida. E daí eu falei assim, meu Deus, só pode ser de Deus agora para eu falar. E daí eu fiquei tão nervosa, assim, eu falei, meu Deus, eu vou falar. E daí eu falei, né, que eu tinha tido uma visão onde eu vi essa pessoa como se carregando uma carroça, onde tinha duas crianças sentadas.
mas que aquilo lá era um peso para aquela pessoa e não sei o quê. E daí depois aquela pessoa veio comentar, né? A esposa dessa pessoa estava na sala também, e ele falou que ele e a esposa haviam perdido 2 bebês já, e que eles estavam tentando ter outro filho, mas que não estavam conseguindo. E daí, recentemente, daí eles falaram que a palavra testificou, né? E recentemente eu encontrei eles pessoalmente, e a esposa estava grávida. E aquilo lá me impactou tanto, porque daí eles pegaram assim, porque às vezes a gente fala e a gente fica no medo de estar errando ou acertando, mas às vezes a gente não entende o quanto aquilo pode assim, impactar, quanto o nosso passo de fé pode edificar a vida de outra pessoa. E ele pegou e me encontrou lá no evento que estava tendo e falou bem assim. Ele falou, nossa, Beli, você liberou aquela palavra e faz todo sentido. E que recentemente a minha esposa, ela levou um escorregão e ela caiu. E ele falou que na hora veio um medo que encheu o coração dele, né? Fazendo lembrar ele dos outros bebês que eles haviam perdido. Só que ele falou bem assim, só que na hora eu me lembrei daquela palavra que você tinha liberado sobre a minha vida. E Deus me trouxe ao meu coração que eu não precisava temer, porque o Senhor estava cuidando da gente, não sei o quê. Alguma coisa do tipo ele tinha falado, né? E daí ele falou que veio uma paz, na hora veio uma paz, assim, que encheu o coração dele, o coração da esposa, e que, glória a Deus, nada de ruim aconteceu, né? Mas que aquilo lá tocou tanto meu coração, porque eu falei assim, meu Deus, né? Naquele momento eu não sabia o que ia acontecer, mas que daí depois esse testemunho ele edificou tanto, sabe, o meu coração, que eu falei assim, meu Deus, vale a pena se arriscar, né? Vale a pena confiar naquilo que o Senhor tá falando. Uau, Beli, você está contando aí, eu lembrei uma palavra que você liberou para mim na conferência passada, que você falou para mim que eu iria ser um álcool 70, né? Que as pessoas iam chegar perto de mim e elas iriam ser limpas, né? Curadas, né? Assim como o álcool 70, ele tira todas as bactérias, né? Traz a limpeza, né? Que pessoas iam chegar até mim e realmente iam ser curadas, restauradas e tudo, assim como o álcool 70. E nessas últimas turmas, realmente eu tenho visto algo sobrenatural, depois das minhas alunas dando o testemunho delas, né, ali na mesa, e eu lembrei dessa palavra, eu falei assim, meu Deus, eu estou muito álcool 70. Eu só lembrei de você, até esqueci de compartilhar, já compartilhando agora, sabe? Então Glória a são Deus. coisas, né, que a gente vai rompendo no profético, né? Realmente a gente vai rompendo e o negócio vai acontecendo e muitos charamanaias e glória a Deus. Que bênção. E, Beli, o que é viver uma vida no Espírito? Meu Deus, eu tô até com a camiseta aqui, ó, Pri, do Vida, da conferência agora. Meu Deus, vida no Espírito é um processo, assim, é algo que tem que ser constante, né? Porque não é um momento onde eu tô ali orando e eu sou tomada pelo Espírito de Deus. Não é um momento, assim, onde eu tô adorando e eu sinto que Deus tá naquele lugar, né? Porque a gente não tá falando de momentos, apenas de um dia, de uma hora, mas é uma vida inteira, né? E é uma vida no Espírito, Pri. Eu creio que seja algo, assim, onde nós a cada dia nós escolhemos não a nossa alma, não a nossa dor, não o nosso desejo, aquilo que nós queremos, mas é uma vida onde nós escolhemos andar no caminho do Senhor, onde a gente escolhe deixar de lado a nossa vontade para que a vontade do Pai venha se concretizar e venha se realizar na nossa vida, né? E essa questão do vida no Espírito é algo assim tão marcante, é algo tão forte, porque, meu Deus do céu, é quando você fala sim ao chamado de Deus, sim àquilo que Deus tem para sua vida, e fala assim, tá bom, então eu deixo de lado aquilo que eu quero, eu deixo de lado aquilo que muitas vezes eu sonho, que é o sonho do meu coração, e abro meu coração para estar sonhando também os sonhos de Deus. Então, uma vida no Espírito, ela é algo assim que vem para nos levar não somente mais para perto de Deus,
mas também para nos alinhar, para que a gente possa viver assim em plenitude. Porque se eu não estou vivendo uma vida no Espírito, eu não estou vivendo assim da plenitude do meu propósito aqui na Terra. Porque Deus, ele nos chama, né, para esse lugar assim de voos mais altos, de lugares mais profundos também, né? Então, assim, vida no Espírito é algo assim que vem para nos transformar, né? E que é algo que tem que ser constante, é uma busca que tem que ser constante nas nossas vidas, né, Pri? É verdade, realmente. A gente tem que realmente estar vivendo uma vida no Espírito, porque é isso que vai nos alinhar mesmo ao propósito de Deus, a entender tantas coisas da nossa vida. Eu lembro que quando eu comecei a escola Vida no Espírito, eu achava que eu era semi-querubim, que eu já ia para o céu, que eu já estava salva, sabe? E quando eu entrei na escola Vida no Espírito, eu falei, meu Deus, eu vou para o inferno rapidinho, gente. Se eu morrer hoje, eu vou para o Ai, meu inferno. Deus, Pri. Por quê? Por quê? Porque eu falava, meu Deus, eu tenho que tratar tanta coisa aqui dentro, né? Eu vivia realmente na alma, eu vivia realmente coisas que não era que o Senhor estava me chamando, isso porque eu estava dentro de uma igreja, eu era líder discipulado, né? Eu era líder da pastora, né? Ali que eu congregava numa igreja. Então ali eu já me achava assim, bom, eu já estou servindo, então eu já sou semi-querubim, eu já sou a quarta pessoa da Trindade, sabe? E quando eu comecei a orar em línguas, comecei a entender realmente o que é ser cristã, o que é realmente as coisas que tem de dentro tem que ir para fora, que a transformação é de dentro, e não começa de fora, mas começa de dentro. Então, eu entendo que hoje viver a vida no Espírito é exatamente isso que você falou, sabe? Realmente é impactar mesmo, é a gente realmente viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Verdade. fechando, né, a escola Vida no Espírito, vamos falar um pouquinho agora do seu ministério, né? O seu ministério hoje, você ensina crianças, né, ali no MASC, né, ali também na rede, né, no Radar Kids também, né? Você cuida ainda um pouquinho ainda das crianças ali. Então, como é que é isso, Beli? Você começar a ensinar as crianças a entrar no profético, porque eu acho lindo, vocês ensinam ali a criança a fazer o desenho profético, né? Inclusive, na conferência passada, minha filha fez um desenho, né, profético e entregou para uma pessoa, né, para uma moça. Eu nem sei se ela está na live, a Érica, mas ela entregou. E aquele desenho profético foi sobrenatural na vida dela, né? E tanto que dessa vez ela trouxe o desenho profético, mostrou para mim e para a mamãe, a Gabizinha não pôde estar na conferência, mas ela trouxe, né, e mostrou para nós e falou que foi uma mudança de vida para ela. Então, como é que é isso, Beli? Você ensinar as crianças a estarem no profético, né, viver totalmente uma coisa diferente do que aquela salinha dominical que só fala, né, da historinha de Davi, só fala a historinha, né, de José, fica só naquela caixinha e no MASC não, já é uma coisa totalmente diferente, a visão apostólica é diferente. Então, Pri, lá nos servos, né, no Ministério Infantil, eu acho muito engraçado, né? Porque até às vezes quando a gente acha que a gente sabe como que funciona o profético, como é que Deus vai mover, a gente planeja como vão ser as atividades, chega na hora e a gente vê que não sabe de nada, né? Porque até mesmo a criança, na natureza dela, elas são pessoas assim muito criativas, né? Muito surpreendentes. E a cada domingo que eu trabalho no Ministério Infantil, na parte profética, junto com a Ellen, né? E é algo assim muito surpreendente, sabe? Porque a gente às vezes planeja de um jeito, espera que seja de uma forma, e daí chega na hora, as crianças vão lá e inventam um monte de coisa, sabe? E a gente fala assim, meu Deus do céu, né? Nada da forma como a gente planejou. Mas que é algo assim tão impressionante, e no início foi um pouco assim,
desafiador, né? Porque quem cuidava dessa parte antes lá na igreja era o Code. E daí chegou um momento que o Code entendeu que já era tempo dele sair e que ele falou assim pra eu e a Ellen tá ajudando lá no lugar dele. E daí a gente ficou tipo assim, meu Deus, o que que a gente vai fazer, né? Porque, ai meu Deus, na hora vem um monte de pensamento, né? Eu não sei falar, eu não sei ensinar, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. E daí a gente ficava lá, meu Deus do céu, Ellen, o que que a gente vai fazer? Você fala, eu falo, como que, né? Daí o Code, nas primeiras vezes, ele direcionou, ajudou a gente a planejar. Daí depois, até o momento que a gente começou a planejar sozinha, né? E é muito interessante o profético com as crianças, porque elas têm uma simplicidade e elas têm, assim, uma facilidade de ouvir a voz do Senhor que assim, impressionante, sabe? Porque até mesmo eu me encontro, às vezes, em momentos onde eu fico, ai, Deus, será que é isso? Ai, meu Deus, será que dá certo, né? Só que daí as crianças pegam e falam e quer desenhar já um monte de coisa. Teve até uma experiência muito interessante, Pri, com uma criança que ela não estava querendo fazer o desenho profético, né? Que a criança tem seus momentos, né? E a gente também não vai ficar forçando. E daí ela pegou, sentou num canto e começou não rabiscar, né? Mas a desenhar. Não era um desenho profético que a gente tem que do exercício que a gente estava propondo. Mas ela começou a desenhar, 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 no papel inteiro, no papel sulfite, assim, cheio, cheio, cheio de desenho. E daí eu agachei do lado dela e falei assim, meu Deus, fulana, o que que você desenhou? Porque ela não estava querendo participar, assim, da dinâmica, né? E daí ela falou assim, ah, não sei o quê. E ela contou toda uma história de uma vida ali naquele papel. Porque esse anjo veio e ele fez isso, 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 não sei o quê. Era como se ela estivesse contando uma história dentro daquela folha. E eu fiquei assim, tão impactada por aquilo, porque mesmo ela não estando assim inserida assim, dentro do exercício, ela foi lá e Deus estava falando com ela por meio dos desenhos, sabe? E aquilo eu achei que foi tão, tão impactante, até mesmo nesse domingo, né? Que a gente estava fazendo um exercício, e daí as crianças, assim, acertando tudo, assim, de por exemplo, ai, qual é a cor da camiseta que essa pessoa para quem você profetizou tá usando? Qual é a cor do tênis dela? Que tipo de, como que tá o cabelo dessa pessoa, sabe? E às vezes a gente tem tanto a aprender, sempre, eu acho, né? A gente tem tanto a aprender com as crianças, porque, meu Deus do céu, existe dentro delas uma simplicidade, algo assim que é tão puro, que às vezes a gente está se preocupando com tanta coisa na hora de liberar uma palavra, mas que aí, quando você está junto com as crianças, você olha que a intenção do coração não é se aparecer, não é mostrar que sabe profetizar, mas é estar ali querendo servir, sabe? Querendo escutar a voz de Deus. E é algo assim tão emocionante. Às vezes até eu fico com vontade assim, de chorar, né? Porque é tão bonito que, meu Deus do céu, é algo assim inspirador, porque você olha assim, para aquelas crianças, e mesmo eu ainda sendo nova, né? Eu olho e eu já fico com o coração cheio de alegria, pensando, tipo assim, meu Deus, sabe, tem um futuro, Deus tem algo novo para nossa geração. E eu olho, eu encho meu coração de alegria, esperança, sabe? Porque você vê e fala assim, que existem pessoas que estão dispostas, mesmo ainda muito pequenas, a estar servindo ao Senhor, sabe? E é assim, dá uma satisfação e uma alegria tão grande no coração, porque mesmo às vezes entregando cartas que são simples, são algo que trazem edificação. E elas mesmas, elas são edificadas, né? A gente começou a fazer algo na igreja que a gente chama de eles são os carteiros de Deus, né? E daí a gente pega, faz as cartas e cada grupo ele vai ir na igreja no final do culto e ele vai lá e vai perguntar para Deus, né? A gente olha todo mundo antes, né? Para quem que é essa carta? E as crianças vão lá das pessoas, e pegam a carta, liberam a palavra, oram por ela, sabe? No início elas ficaram um pouco apreensivas, assim, tipo, meu Deus, vou ter que orar, né? Vou ter que falar com a pessoa. Só que daí depois elas ficaram muito felizes, assim. E daí eu recebi um testemunho de uma pessoa esses tempos, de que a primeira vez que a gente fez isso, que a gente começou esse ano, né? Essa pessoa veio me falar que uma das crianças desenhou uma mulher na praia e escreveu toda uma história de um sonho. E essa pessoa veio depois dar um feedback para mim, falando assim, era exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Porque eu estava esperando para tomar uma decisão sobre algo, e aquela cartinha, um desenho de criança,
veio como resposta de Deus. E eu falei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu fico mais impactada do que aqueles que recebem a palavra, né? Mas que é uma alegria muito grande. Meu Deus. As Glória a crianças Deus. são lindas demais. Glória a Deus. E o melhor ainda, Bélia, é porque tem pessoas sedentas por ensinar, igual você, igual a Ellen, né? O que seriam dessas crianças, né, se tivesse ninguém para ensinar o profético? E a nossa geração realmente se fortalecendo agora, né? Para que as próximas gerações estão vindo para realmente impactar mais, que a voz profética ela não pode ser mais calada, como há muitos anos ela está sendo calada, mas agora ela está vindo com força total. E a nossa esperança são as nossas crianças. E glória a Deus pela sua vida, pela vida da Ellen, né? A amo. Gente, a gente vai ter live com a Ellen também esse mês. Elas Mas são vocês estão ali servindo, né, ensinando essas crianças a viver o profético. E isso é muito sobrenatural também, né? Glória a Deus, que bom. E Beli, fechando essa questão do seu ministério, né? Vamos falar um pouquinho agora do que o Senhor tem falado no seu coração esse tempo agora. O que o Senhor tem ministrado para este tempo, para essa estação, aquilo que tem ardido o seu coração. Você pode compartilhar conosco uma palavra? Então, Pri, são várias coisas assim que o Senhor está ministrando, mas que eu sinto que nesse ano é algo assim, não sei se é específico da minha vida, né? Mas que com tanto trabalho que vai aparecendo, porque trabalho é o que não falta, né? Dentro do ministério, dentro do vida, dentro da faculdade, tantas outras coisas, coisa para fazer é o que não falta. Então, assim, é uma coisa que o Senhor tem trazido bastante ao meu coração, essa questão de estar servindo ao Senhor e estar adorando a Deus, não somente dentro da igreja, no momento que eu estou no meu quarto, mas é a adoração e a excelência se manifestarem na minha vida quando eu estou na escola, trabalhando, ou quando eu estou na faculdade, sabe? E essa questão é mais desafiadora. Porque quando você está na igreja, todo mundo cantando, todo mundo dando glória a Deus, aleluia, é a coisa mais fácil você entrar no mover e dar glória a Deus e aleluia também. Mas que daí chega na segunda-feira, tem que acordar cedo para fazer as coisas e você fazer aquilo com o teu coração, com o espírito de adoração, é uma das coisas assim, que tem sido assim, muito difíceis, né? Porque gente assim, tentando te desanimar, o que não falta, né? Porque, meu Deus do céu, se fosse pra gente fazer somente aquilo que a gente quer, nem sei onde que a gente ia estar parando agora, né? Mas que essa questão de nós manifestarmos excelência, manifestarmos obediência ao Senhor dentro do trabalho, dentro da escola, é algo assim que tem me marcado muito durante esse tempo, durante esses dias, porque hoje eu tô cursando direito, né, na faculdade. E no início, assim, eu não vou nem falar assim com toda a autoridade do mundo de que eu obedeço a Deus, porque até às vezes eu penso de querer desistir. Mas que eu lembro que foi tão difícil, porque na primeira semana eu ficava, ai, eu quero ir, ai, é isso que eu quero, sabe? E daí eu lembro que eu ficava assim, chorando. Sabe quando você tá tão triste que você fica, ai, meu Deus do céu! E daí eu lembro que eu estudo de manhã, né? E daí eu lembro que teve um dia que eu falei assim, o espírito de rebeldia estava batendo assim na porta do meu coração. E eu falei assim, hoje eu não quero ir. Eu não vou, não sei o quê, não vou mais fazer isso também. E daí eu lembro que eu fiquei brava, assim, eu me joguei na minha cama. E daí eu lembro que a minha mãe, olha só como as mães são de Deus, né? Porque a minha mãe, ela foi lá, assim, arrancou o cobertor de mim e falou bem assim, pois você levante da sua cama agora e vá se arrumar pra gente sair de casa. E eu tipo, sabe? E é cômico falar agora, mas no momento foi tão triste. Eu fiquei tão triste, meu Deus. Porque a princípio não era um curso que eu queria fazer, né? Não era aquilo que eu tinha mais facilidade, né? Dentro da área de humanas. Porque eu fiquei assim, ai meu Deus, um monte de gente estranha, pessoal de humanas é estranho. Só que daí eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, eu vou estar lá me sentindo como uma ovelha negra lá naquele lugar, né?
Só que daí Deus moveu tanto no meu coração, porque daí eu conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, até que a gente entendeu que a vontade do Senhor e fazia sentido assim com aquilo que o Senhor me chamou, tá naquele lugar, sabe? E aquilo foi muito desafiador para mim. Foi muito desafiador obedecer a Deus fora da igreja, sabe? Porque ensino médio, ensino fundamental, você não tem outra escolha a não ser estar ali, né? Senão vai o conselho tutelar bater na tua casa. Mas daí chega na hora da faculdade e você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Daí começa a surgir todo mundo perguntando, ai, o que você vai fazer? Já pensou qual curso você vai fazer? E daí eu estava lá assim, eu falei assim, meu Deus, será que é isso que Deus tem pra mim mesmo, né? E daí eu conversei com meu pai, com minha mãe, até que a gente entendeu que era para eu estar lá. E sabe, no início foi tão difícil querer obedecer a Deus, sabe? Porque às vezes a gente tem a vontadezinha assim, de obedecer a Deus, mas que na verdade a gente fica assim, meu Deus, não é isso que eu quero, né? E é essa questão da vida no Espírito, né? Eu não posso me permitir ficar num lugar de conforto da minha alma, do meu desejo, no lugar de eu estar lá obedecendo ao Senhor, sendo desafiada, sabe? E escolher dizer sim para aquilo que Deus tem para você, é você também escolher assim, tá bom, esse lugar que é meu conforto já não é algo que cabe mais para mim nesse tempo. Eu tenho que entender que se eu quero viver em plenitude meu chamado nessa terra, eu tenho que também me dispor a estar obedecendo a Deus. É como se, assim, é algo obrigatório, né? Não tem como você querer viver a vontade do Senhor, querendo viver ao mesmo tempo numa zona de conforto, né? Não tem como, né, Pri? A todo momento a gente está ali sendo desafiado. E uma coisa que foi muito importante dentro desse processo, para mim, foi a vida do meu pai e da minha mãe, né? Mas eu digo assim, principalmente do meu pai, por quê? Porque ele foi alguém que liberou destino sobre a minha vida dentro da minha área profissional, né? Porque na hora de escolher, você tem várias opções. Você pode fazer tudo o que você quiser, né? Mas que mesmo, meu pai me falou assim, ele nunca me prendeu, ele não falou, olha, você tem que fazer isso, né? Porque às vezes o pessoal pensa, tipo assim, ai meu Deus, principalmente em família japonesa, é o pai que escolhe o que vai fazer, né? Só que o meu pai, ele sempre foi. Meu pai é super tranquilo. Então, ele sempre falou assim, né? O que você quer fazer, né? Daí eu falei, né, que eu queria ir mais para uma área de exatas. Só que a gente conversando, até entender. Ele falou assim: olha, você pode fazer isso que você quiser. E você vai ser bem-sucedida nisso se você fizer dentro dessa área. Só que ele falou bastante sobre tá escolhendo, me direcionando para estar fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Que mesmo assim, eu me dando bem em qualquer área que eu for fazer, é importante eu estar no lugar onde Deus quer que eu esteja. E daí aquilo foi tão impactante porque eu quis largar o curso. Meu pai até falou assim, então você vai lá na coordenação e tranca o curso. E aquilo eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, será que eu vou mesmo, né? Só que daí meu pai, ele falou assim, né? Mas eu te aconselho a não fazer isso, a finalizar. E daí eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, sabe? E isso foi tão assim impactante para mim, porque é nesses momentos assim que você vê a importância de um pai. E eu vi que naquele momento ele não estava nem agindo somente como um pai natural, mas como um pai espiritual, sabe? Alguém que me lança, alguém que me direciona e que, assim, mira no alvo para me lançar, sabe? E essa questão é algo assim de grande importância, porque às vezes a gente está fazendo, insistindo em fazer algo que muitas vezes é aquilo que a gente quer, mas que não é aquilo que Deus quer para nossa vida, sabe? Não é aquilo que o vento está favorável nesse tempo, sabe? E a vida do meu pai naquele tempo, até hoje, né? Sempre é muito assim, muito importante porque me direciona e me traz assim confiança em estar obedecendo a Deus, sabe? Eu acho que a vida do meu pai, para mim, ele é alguém assim que eu vejo, que é o testemunho vivo da fidelidade de Deus. Porque eu pude ver aquilo que Deus estava fazendo na vida do meu pai, na vida da minha mãe, quando a gente não tinha nada, não tinha nada. Só que aquilo, hoje eu vejo e eu falo assim, meu Deus, tem certas coisas que hoje eu tenho mais facilidade assim, em obedecer a Deus, porque eu já vi o meu pai renunciando aquilo, a minha mãe renunciando aquilo, e Deus honrando a escolha, honrando a obediência. Então hoje é tão fácil às vezes escolher obedecer a Deus, porque eu tive um exemplo, eu vi que Deus é fiel, sabe? Então assim, a paternidade da nossa vida é algo tão importante e é
essencial para que a gente alcance aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei se você lembra, Felipe, se você se emocionou também, mas na conferência, agora no encerramento, meu Deus do céu, eu chorei, chorei demais. Eu chorei horrores também. Eu não aguentei. Sabe quando você tá assim, sai pelo nariz, sai pelo olho, eu tô tipo... Eu chorei demais, foi muita emoção mesmo, né? A questão dele falando, né, que é muito bom, né, ver todo mundo ali, as conquistas, tudo, mas a conquista da família dele, né, que são vocês, a pastora Lucimara, realmente aquele momento ali foi, ufa! Me marcou demais. Essa semana eu acho que eu já assisti essa palavra umas 3 vezes. E das 3 vezes eu chorei. Porque, meu Deus do céu. Porque aquilo foi, assim, algo que, meu Deus, me impactou demais, né? Porque a escolha de estar ouvindo a voz de Deus hoje, ela não é simplesmente para minha vida, mas ela é algo geracional. Ela também é para minha descendência. E aquilo lá me impactou tanto. Meu Deus do céu, eu olho assim e eu falo assim, meu Deus, Deus é tão fiel. E Deus, quando meu pai escolheu obedecer, ele não fez aquilo pensando só nele, mas foi pensando na família, sabe? E isso é algo assim tão importante, porque às vezes nosso coração é tão egoísta, né, Pri? Às vezes estão aqui pensando só na gente, tipo assim, às vezes assim, a gente se encontra naquele momento que, não, agora eu vou escolher ser feliz. Agora eu vou escolher fazer aquilo que eu quero. E às vezes esse pensamento, com essa premissa de que, eu vou viver agora a minha vida, na verdade é uma mentira do diabo para te levar para o caminho de orgulho, sabe? E às vezes a gente escolhe a nossa alma a todo momento, mas se esquecendo que, na verdade, a gente tem que focar os nossos olhos no Senhor, sempre escolhendo, sempre olhando e focado, né, naquilo que Deus tem pra gente. Porque se, meu Deus do céu, né, a gente fizer aquilo que está sempre no nosso coração, aquilo que sempre a nossa alma quer fazer, a gente está todo mundo lascado, né, Pri? Mas que essa conferência eu achei que foi tão importante, meu Deus do céu. Foi tão marcante, né? Porque mesmo ano passado foi um negócio mais assim, cai, né? Todo momento um pouco, assim. Não que esse ano não teve, né? Mas que esse ano foi uma conferência, assim, marcante, sabe? Me marcou, assim, num nível, porque eu não sei você, Pri, como integrante da Rede Radar, né? Eu falo isso, né? Mas que, como discípula da rede, foi algo assim tão importante ver essa questão do apóstolo Coraiola com o meu pai, assim, que, meu Deus, aquilo lá foi, assim, tremendo, né? Porque a gente vê que a importância da paternidade não é só pra gente, mas é para os nossos líderes também, né? E aquilo lá foi tão marcante, porque, meu Deus do céu, ai, dá até vontade de chorar. Ai, para mim foi muito impactante, né? É igual o começo da live eu estava comentando que o Senhor trouxe a consciência da minha maturidade para viver o meu destino profético, né? Então foi exatamente essa consciência, né, da paternidade com a maturidade, essa maturidade que eu entendi da paternidade espiritual, né, para viver um destino profético. Meu Deus, isso para mim foi muito impactante. Esse alinhamento dos pais com os filhos com os pais. Isso realmente foi muito impactante, muito, muito. Eu chorei, né? No primeiro, no segundo, terceiro, eu chorei demais, né? Mas realmente, quando o AP Márcio começou a falar da família, é um exemplo para nós, né? É um exemplo mesmo para nós da gente realmente querer também construir a nossa geração, né? Se o nosso pai espiritual, eu falando como filho espiritual do apóstolo Márcio Danilo, né? Eu vendo a família dele, né? Crescendo, realmente tendo sucesso, eu também quero construir a minha família assim, né? Eu vejo que eu estou no caminho certo, porque é uma pessoa íntegra, a Pemárcio é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa, né, que olha para a família, né, que não apenas quer sucesso, mas a humildade dele, né, realmente reflete isso demais, a questão de ser pessoa mesmo, né, de parar o seu tempo para mandar uma oração para os seus discípulos também, né, e entender a importância de uma paternidade. Então, isso assim é sobrenatural. E quando a gente vê, né, o crescimento de vocês, né, tanto você quanto da Gabi, quanto do Code, né, a gente vê que a gente está no caminho certo,
né? Porque a gente vê realmente o alinhamento que o apóstolo Márcio Tanini, ele tem dentro de casa, né? A gente vê o fruto dele. Quando a gente vê o fruto dele, a gente fala, uau, eu também quero seguir isso. Ele é meu exemplo, então, né, eu preciso ver a visão, né? A visão que ele está tendo, eu tenho que caminhar essa visão. Então, isso é muito sobrenatural. Realmente foi uma das conferências, acho que a conferência mais impactante mesmo da minha vida foi essa, Beli. Glória a Deus, Pri. Foi assim, tremendo demais, meu Deus. Até vontade de chorar só de lembrar, né? Porque, meu Deus. É verdade. E, Beli, então, para a gente encerrar a nossa live, né, eu gostaria que você deixasse uma oração, né, para quem está assistindo, quem vai assistir depois, para ser mega abençoado com essa live. Amém, Pri. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, eu te louvo e te exalto nesse momento, Senhor, por essa live. Eu te agradeço pela vida da Pri, Senhor, e eu oro para que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida dela, Senhor, para que o Senhor expanda os horizontes ministeriais, profissionais dela durante esse tempo, Deus, para que em nome de Jesus o Senhor libere sobre a vida dela, a vida do Igor, Senhor, uma bênção assim, geracional sobre a sua família, que não alcance apenas seus filhos naturais, mas que também se expanda aos seus filhos espirituais, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que o Senhor comece a liberar uma nova chuva, Senhor, um novo tempo, Senhor, sobre a vida deles, que eles possam produzir como nunca produziram antes, frutificar como nunca frutificaram antes, Senhor, prosperar como nunca prosperaram antes, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro nesse momento, Senhor, sobre a vida daqueles que estão assistindo essa live e aqueles que também ainda vão assisti-la, Deus, para que eles possam ser grandemente abençoados e que eles possam receber uma nova porção de Deus sobre a vida deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abre os nossos olhos, a nossa mente, nosso coração, Senhor, para o novo de Deus. Senhor, liberte-nos, Senhor, de prisões de medo, Pai, e nos envie, Senhor, nos empurre, nos impulsione a estar vivendo, Senhor, uma vida no Espírito, Senhor. Uma vida, Pai, onde nós escolhemos não viver, Pai, de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com os nossos desejos, com a nossa alma, mas uma vida onde nós estaremos voando, Senhor, voando, Senhor, no nosso propósito, Pai, voando na Tua vontade, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que o Senhor nos tire de uma posição de conforto e nos impulsione a estar vivendo sobrenatural, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor esteja alinhando a cada um de nós dentro da Tua vontade, Pai, e para que o Senhor esteja, Pai, nos abrindo a nossa mente para a importância, nos dando um entendimento, Senhor, da importância de uma paternidade sobre a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, sobre a vida de cada um que está presente aqui nessa live, de cada um que assistir, que ainda vai assistir, Deus, para que essas pessoas sejam grandemente impactadas, não por aquilo que eu ou a Pri tínhamos a falar, Deus, mas, Senhor, por aquilo que o Senhor tem a ministrar em cada um dos corações, em nome do Senhor Jesus. Eu libero sobre a vida de cada um uma semana abençoada, Pai, uma semana poderosa. Eu declaro que essa semana será a melhor semana das nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pri. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Beli. Nos vemos em breve, em nome de Jesus. Obrigada pelo convite. Um beijo. Shalom, shalom. Shalom.